Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje de psicologia familiar, nós falaremos sobre experiências de separação. A separação que costuma ser tão marcante na vida das pessoas, tão presente no que elas nos relatam, de sofrimentos atuais, de sofrimentos que foram fortes e persistentes em outros momentos da vida. Quando alguém se refere a grandes mudanças, quando alguém se refere a situações emocionalmente intensas, é frequente que se refira a um processo de separação. Como é algo tão comum na nossa escuta, e como nós também somos humanos, falar de relacionamentos, falar de vínculos, é como nós sermos peixes que estamos falando da água que nadamos. Pensar sobre as experiências de separação, dos sofrimentos, das mudanças, do processo é algo muito necessário para futuros profissionais da psicologia. Então vamos começar. Eu vou me basear neste livro que chama Separação dos Amantes, do Igor Caruso. O Igor Caruso, ele é um psicólogo da fenomenologia e ele pensa bastante nessa perspectiva de finitude, como é a nossa relação com o fim, como é a nossa relação com compreender que momentos, experiências e vínculos na nossa vida terão um fim. Como muitas vezes a nossa postura diante do fim é de negação, de revolta, de indignação, de acreditar que algo perde o valor porque terminou. Sendo que boa parte de um processo de cuidado é reconhecer o valor que uma experiência teve, reconhecer o valor que um relacionamento teve, ainda que por diferentes motivos ele tenha chegado ao seu fim. A importância que a relação com uma pessoa e que aquela pessoa tem na nossa vida, ainda que o vínculo com ela tenha se desfeito por decisão dela, por decisão nossa, por uma decisão que combinou, né, as posições das pessoas envolvidas. É bem complexo o processo de separação e uma primeira coisa para a gente pensar nesse processo é reconhecer a dor como legítima. A dor, ela não está relacionada a haver algo de errado, uma falha a ser corrigida, a um defeito a ser consertado. Não, a dor, ela sinaliza que ali havia algo importante na vida daquela pessoa e que existe um trabalho psíquico a ser feito em relação a essa perda. Então, o Igor Caruso, ele nos diz assim: uma das mais dolorosas experiências na vida humana, e talvez a mais dolorosa, é a separação definitiva daqueles a quem se ama. Na verdade, tal fato não é estranho a nenhum ser humano, podendo provocar sentimentos de rebeldia ou de resignação. A separação amorosa provoca no casal uma experiência única. Trata-se de uma frustração especialmente dolorosa. Então, aqui na matéria de psicologia familiar, nossas últimas aulas foram pensando a psicoterapia de casais. Como é a escuta de um casal que está diante da possibilidade da separação, que está se perguntando pela decisão da separação? Mas também nós podemos pensar na escuta na clínica individual, quando a pessoa traz entre as queixas, traz entre os motivos de sofrimento questões relacionadas à separação.
Além disso, o trabalho com crianças, que envolve também as famílias. Como é para a criança quando o pai e a mãe se separam? Passar por uma separação de pessoas que cuidam, pode ser também uma separação da mãe com o padrasto, do pai com a madrasta. Como é para uma criança numa situação de separação, especialmente separação de um casal que é próximo, responsável pelos cuidados dela, que são figuras afetivas principais, referências na vida daquela criança, né? Então, quando a gente pensa nas experiências de separação, é importante ter em mente que a separação ela não é um evento único, mas sim um processo. Às vezes a gente pergunta assim, quando foi que você se separou? Quando que a separação aconteceu? E a pessoa ela pode dar uma data de uma briga, né, que foi uma briga considerada um ponto de não retorno naquela relação. A partir dali, eles se consideraram separados. Ou a pessoa ela pode dar uma data de quando se afastaram, de quando alguém saiu de casa. Ou a pessoa pode dar uma data de quando assinaram os papéis do divórcio. Ou seja, a pessoa pode contar um evento, né, um momento da vida em que foi considerado ali nós nos separamos. Mas a separação ela nunca está apenas naquele momento que é eleito para representar a ruptura. A separação ela é um processo e geralmente um processo mais lento, mais doloroso e mais trabalhoso psiquicamente do que a gente consegue reconhecer olhando por um momento específico. Como que foi esse processo para aquela pessoa? Tanto no âmbito externo, de relação com a outra pessoa, que um dia foi tão significativa para ela e pode continuar a ser. E também um processo interno de reconstrução de si. Porque na separação não é só a outra pessoa externa, a outra pessoa fora de mim que parte. Existe algo em mim que eu percebo como diferente, que eu percebo como precisando se recompor. Falar da separação é também falar de um processo de recomposição, de reconstrução. Para quase todas as pessoas que experienciam uma separação, há consequências de sofrimento, principalmente a curto prazo. Né? Não podemos generalizar, mas dificilmente uma pessoa vai passar por uma separação, mesmo que tenha sido uma separação bastante pensada, mesmo que tenha sido uma separação em comum acordo, com diálogo, uma decisão conjunta, que a pessoa está consciente daquela escolha, dos motivos daquela escolha. Ainda assim, há ali um sofrimento a ser escutado, há ali um sofrimento a ser cuidado. E a gente sabe que grande parte das separações não acontecem assim, com acordo, com uma decisão consciente, com um diálogo, com um respeito mútuo, né? É muito comum que as pessoas tenham atitudes destrutivas, tenham atitudes que negligenciam o sentimento da outra pessoa, que uma das pessoas ou ambas se sinta enganada, traída, rejeitada ou até mesmo humilhada. Muitas pessoas veem a separação como um abandono, uma humilhação, como passam a se sentir menos porque aquela separação está acontecendo, se sentir diminuídas. E isso é necessário escuta, é necessário um processo de olhar para si, é necessário pensar o lugar que aquele relacionamento tinha, aquele namoro, aquele casamento, aquela relação de casal, para que a pessoa possa se recompor. Né? Então existe um abalo, muitas vezes, em como a pessoa se enxerga, e existe um abalo em sentidos, em projetos que são atribuídos à vida a partir dessa experiência do casal, da vida em comum. Então, quando as pessoas chegam na clínica
E seja a queixa direta ou indireta, né? Pode ser uma queixa indireta, a minha queixa pode ser de depressão. Eu começo a investigar, houve uma separação. A queixa pode ser de uma ansiedade muito grande, quando eu estou sozinha em casa, antes de dormir. Investiga, houve uma separação. A queixa pode ser uma dificuldade de se relacionar, de estar com as pessoas. Ou, diretamente, a pessoa procura os atendimentos para lidar com uma separação que já aconteceu, com uma separação temida, que pode vir a acontecer e a pessoa não entende muito bem o que é que está acontecendo, não entende muito bem se o relacionamento, essa crise do relacionamento vai levar a uma separação ou não. Enfim, é algo que costuma chegar à nossa escuta e é muito importante que receba cuidado. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse movimento de quais são as minhas concepções pessoais, os meus valores pessoais sobre a separação, que às vezes foi construído ao longo da minha vida pelo fato de, na cultura que a gente vive, ter esses ideais do amor como algo que realiza, que completa, que traz felicidade, o amor como solução, o amor como salvação, como a gente conversou na aula anterior da escuta sobre o amor. Pode ser que eu carregue comigo a ideia da separação como um fracasso, ou até mesmo da separação como uma derrota, né? E eu escute alguém que se separou com um sentimento até mesmo de pena, como se essa pessoa tivesse perdido algo, né, gigantesco na vida dela. Isso tem muito a ver com os meus valores, as minhas concepções, e eu preciso saber trabalhar isso. Porque a separação, ela é uma experiência humana, e é uma experiência humana que não diminui ninguém, absolutamente ninguém. Não diminui o valor do que foi vivido e não diminui o valor do que pode ser vivido a partir dali. Né? A nossa dificuldade de lidar com a finitude, a nossa dificuldade de lidar com rupturas pode ser bastante impeditiva, dificultadora neste trabalho de reconstrução, de recomposição. Mas muitas vezes, para aquela pessoa, a separação vai ser um processo muito importante de reflexão sobre si, de reflexão sobre suas escolhas, de reflexão sobre os seus projetos e planos, de reconhecimento dos seus desejos, de reconhecimento de quem a pessoa é e deseja ser. Então, a separação, ela pode ser um processo positivo, né? Pode ser um processo construtivo. E às vezes a gente está tão fechado em relação a isso, pelos valores e concepções culturais que carregamos, que a pessoa vem e nos conta: eu me separei há 1 ano atrás. Aí a gente já faz uma carinha assim e fala: nossa, e me conta da sua dor. E pode ser que para aquela pessoa a separação tenha sido um momento de se reerguer, tenha sido um momento de fortalecimento, tenha sido um momento de alívio. Eu não sei. Então, quando alguém me pergunta, quando alguém chega no atendimento e diz: eu estou me separando, ou eu me separei, a gente se pergunta assim, na verdade a gente pergunta para ela: como você está se sentindo? Como é para você? Me fala sobre isso. É algo bem importante nos mais diferentes temas com que nós nos deparamos, não colocar os nossos valores à frente, as pressuposições que nós fazemos, a imagem que nós fazemos sobre como as pessoas se sentem, e sim estar aberta a como é aquela experiência para aquela pessoa, que ela possa colocar em palavras como é aquela experiência para ela. Uma sensação frequente é a de não ser mais a mesma pessoa. Então existe um cuidado ali, que na separação a relação com o outro é rompida, mas existe também uma mudança na relação da pessoa consigo mesma. Porque se antes ela se enxergava como parte de um nós,
ela se enxergava como parte de um casal e projetos futuros, escolhas tinham a ver com essa imagem de si no casal, agora vai ter um processo de reconstrução. Embora seja uma experiência dolorosa, a separação pode ser vivida como um processo de elaboração e reintegração, não como algo destrutivo ou um fracasso. Então, como terapeutas, nós podemos ter um papel importante, um papel inspirador de propiciar esse espaço para a separação, ser um processo de reintegração, para haver ali uma elaboração e uma reelaboração de si, da relação da pessoa consigo mesma, de como a pessoa compreende, que significados que ficam, que lembranças que ficam, um lugar psíquico daquela relação que acabou. Existe um trabalho subjetivo a ser feito aí então. Esse processo de reconstrução ele pode ser lento. Há momentos desafiantes, mas há também momentos gratificantes. Muitas pessoas contam de, nesse processo da separação, descobrirem coisas de si mesmas que foram bastante importantes e motivadoras. Descobrirem novos interesses, descobrirem novos projetos, começarem novos vínculos, porque esse processo de elaboração e reintegração ele vai abrindo espaço para que novas coisas aconteçam, para que novos sentimentos emerjam, para que uma nova forma de se relacionar consigo mesma e de se relacionar com o mundo possa começar. E então, quando a gente pensa nas separações, um desafio é que na maior parte das vezes a decisão não é conjunta. Parte do desejo de uma das pessoas de se separar. E às vezes isso gera uma posição de rancor, de ressentimento, de ataque, de acusação, de indignação, de falar, mas como pode? Você disse que me amava. Como pode? Você falou que ia me amar para sempre. Como pode? E toda a nossa vida, né? Isso acontece tanto com homens quanto com mulheres, tanto em casais entre homens e mulheres, como em casais entre homens, como em casais entre mulheres. Mas se nós considerarmos o atravessamento dos padrões de gênero, muito da identidade feminina, do que é ser mulher, do que é sentir-se e reconhecer-se como mulher, é atrelado ao relacionamento amoroso. Como se para eu me sentir mulher, eu precisasse me sentir amada. Para eu me sentir valorizada como mulher, eu preciso estar em um relacionamento de casal. E quando esse relacionamento termina, existe uma autora que eu gosto bastante, uma psicóloga da Universidade de Brasília, a Valesca Zanello, ela fala, às vezes a gente vê mulheres que são casadas com o casamento, no sentido assim, é muito difícil conviver com essa pessoa, é muito difícil o dia a dia com ele, é muito difícil, os nossos humores são diferentes, nossos hábitos são diferentes, nossos desejos são diferentes, mas o casamento é o mais importante na minha vida, eu dediquei tudo de mim a esse casamento, eu fiz tudo por esse casamento é o meu grande sonho. Então assim, não é bem a relação com aquela pessoa e com o que aquela pessoa tem de singular. Ela também reconhece muitas dificuldades nessa relação, mas com o casamento enquanto ideal, o casamento enquanto projeto, o casamento enquanto uma definição da identidade. As pessoas podem até dizer assim, eu não quero ser uma mulher separada, eu não quero ser divorciada. Então a questão não é eu quero que a relação continue. Existe uma ruptura ali em termos de identidade, em termos de um valor. Esse é um exemplo, mas existem muitos exemplos que uma pessoa está envolvida, está apaixonada, está amando, enxerga uma vida com a outra pessoa,
mas a outra pessoa agora tem outros interesses, tem outras escolhas, tem outros projetos. Chegou ao fim aquele projeto em comum. E é necessário trabalhar com isso, porque, como nós falamos na aula passada, da escuta sobre o amor, a outra pessoa é uma outra pessoa. E para eu me relacionar com ela, eu preciso enxergar essa dimensão de outridão. Eu não posso esperar que eu conseguirei impor como essa pessoa vai pensar, como essa pessoa vai sentir, como essa pessoa vai viver a relação. A outra pessoa é uma outra pessoa. E isso também é algo dolorido a ser retomado e trabalhado num processo de separação. Se no dia a dia do casal, na construção das experiências de casal, da vida conjugal, é difícil reconhecer a outra pessoa como uma outra pessoa, quando uma delas quer se separar, mas a outra não, essa questão da outra pessoa ser uma outra pessoa pode ser fonte de muito cuidado terapêutico. Muito importante que a gente trabalhe isso com quem a gente escuta, que a outra pessoa é uma outra pessoa. Aquela que não tomou a iniciativa do processo de separação pode demonstrar despreparo, insegurança e mesmo sensações de rejeição e humilhação, como se aquela separação se voltasse contra si mesma. A sensação de que tem algo de errado comigo, tem algo de errado que eu fiz, o que faltou, o que faltou em mim, o que faltou em mim como namorado, o que faltou em mim como esposo, o que faltou em mim como amante, o que faltou em mim, o que faltou em mim, né? E não necessariamente, né, gente? Na verdade, um processo de separação tem a ver com pessoas diferentes, serem pessoas diferentes, com diferentes motivações, diferentes desejos, diferentes projetos, e não com uma rejeição, com algo de errado que teria que mudar, com uma falta que teria que ser preenchida, não. Então, quando a pessoa ela se sente diminuída, rejeitada, humilhada, isso é uma dor assim que dilacera num processo de separação. A pessoa se sente diminuída porque o relacionamento terminou. E existe todo um trabalho terapêutico a ser feito para que a pessoa se veja de uma nova forma, se reintegre, se recomponha e veja que em nenhum momento uma separação diz sobre o meu valor como pessoa, o meu valor como mulher, o meu valor como homem, o meu valor como alguém que pode ser amada, uma pessoa que pode ser desejada. É muito difícil no momento de separação esse movimento em que a pessoa imagina que nunca mais vai viver um amor, que nunca mais vai viver uma experiência de desejo. E nós, como terapeutas, a gente não sabe sobre o futuro. A gente não pode dizer assim, fica tranquila, você vai voltar a amar, você vai voltar a desejar, você vai encontrar alguém. A gente não sabe. Mas a gente sabe que cuidar dessas crenças depreciativas, de se diminuir, de se sentir errado, de se sentir faltante, de se sentir falhando, né? Como se eu tivesse que corrigir algo em mim, tudo isso precisa ser trabalhado até para que a gente se veja como pessoas abertas a novos sentimentos e a novas possibilidades. São frequentes essas ruminações sobre o que teria de acontecido de errado, sobre quais foram as falhas, sobre o que poderia ter sido diferente. Espiei. Desculpa, gente. Sobre o que poderia ter sido diferente. E a pessoa, às vezes, ela fica ruminando e voltando, como se tivesse algo ali a ser corrigido, algo a ser compensado, algo a ser... E a gente... O passado, ele não é algo que dá pra gente voltar, né? E mesmo que desse, não é importante a gente poder olhar para o presente, para o que deseja no presente, para as escolhas e projetos no presente, colocando o passado como algo que pode ser sim importante e especial em termos de memórias e de lembranças, mas que não é algo que nos define. Eu posso ter vivido um relacionamento por 10 dias, por 10 semanas, por 10 meses, por 10 anos,
Eu posso ser casada com essa pessoa há 60 anos e ainda assim esse casamento não me define, não determina quem eu sou. É claro que é parte da minha história. É claro que pode ser sempre parte de memórias especiais, mas não define quem eu sou, nem determina meu valor. A partir de então, uma nova história pode ser construída e para isso eu preciso olhar quais são os meus projetos, os meus interesses, a minha relação comigo mesma, como eu vejo a mim mesma. Eu gosto muito desse livro que chama E Por Falar em Amor, da Marina Colasanti. A Marina Colasanti não é psicóloga, ela é escritora, poeta. E Freud mesmo já dizia como os poetas nos ensinam sobre o amor, né? A Marina Colasanti, ela nos diz assim: apesar da facilidade maior da aceitação, separar-se é uma experiência extremamente dolorosa. Não existem casos em que só há razões para ir. O simples fato de duas pessoas terem se escolhido algum dia significa que havia motivos de atração. E o afeto, mesmo se passado, as ligações inconscientes, as coisas partilhadas, criam fortes razões para ficar. E essas razões contraditórias nos puxam cada uma para o seu lado e nos dilaceram. Não há uma única razão. Há várias que, como num caleidoscópio, mudam de feitio e de importância de acordo com o ângulo de visão. Mesmo quando elegemos um motivo como sendo único, outros se escondem atrás dele, às vezes até mais importante. Então, quando a gente escuta alguém que está passando por uma separação, a gente está diante desse caleidoscópio. Nunca há só motivos para romper. Nunca há só fatores para aquela relação terminar. Ter existido essa história, ter existido essa ligação, deixa marcas, deixa motivos, deixa desejos. E é importante poder elaborar essas contradições, esses conflitos, como existe todo um combinado de motivos para deixar, motivos para querer ficar, motivos para partir, motivos para querer continuar, e a gente poder lidar honestamente com o quanto são tão legítimos e verdadeiros os diferentes motivos de querer estar junto, de querer estar longe, de querer romper, de querer ficar, e que somos seres contraditórios, somos seres em conflitos, e que a partir dali como que vai ser um processo de elaboração e de reintegração. Então, quando a gente pensa no que nós podemos contribuir, essas duas palavras são palavras-chave: elaboração e reintegração. E como que a gente trabalha quando nós estamos trabalhando com um casal? Como que a psicoterapia de casais pode ajudar nas experiências de separação? Promover a comunicação, né? Como nós falamos nas aulas anteriores sobre a psicoterapia de casais, o nosso papel ali é de mediar para que as pessoas tenham um espaço seguro e protegido para falarem do que estão sentindo. Porque às vezes quando elas estão passando por uma crise, por um momento difícil, vão falar do que estão sentindo, acabam brigando, acabam sendo agressivas, acabam ofendendo, soando como insulto, como ataque. Na terapia, tendo essa figura de mediação, que é o terapeuta, né, a comunicação ela é favorecida para que as pessoas elas possam falar e ser ouvida, para que cada pessoa possa falar e ser ouvida. A gente precisa estar sensível para compreender ambos os lados, né? Não adianta a gente deixar nossos valores interferirem, as nossas experiências pessoais interferirem e fazer ali um conluio no sentido de como pôde tal pessoa fazer isso, como que tal pessoa decidiu se separar, como que tal pessoa está agora, né, nessa posição, como que... Não, a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa diferente, a outra pessoa é uma outra pessoa, e a nossa sensibilidade não é para dizer quem das pessoas do casal machucou, quem das pessoas do casal errou, quem das pessoas do casal é culpada pela separação.
Não, favorecer e promover essa comunicação para que a separação possa acontecer de uma forma que haja elaboração e reintegração para essas pessoas, né? Para isso, é um trabalho contínuo, refletir criticamente sobre as próprias concepções e valores acerca das relações amorosas e das separações. Se eu tenho uma ideia de que um casal continua junto, ai que lindo, que romântico, que felicidade, e um casal se separa, ai que triste, que lamentável, que fracasso, eu não posso ser terapeuta de casal e nem mesmo ouvir, né, ser terapeuta com pessoas que vão trazer essa queixa individualmente. Eu preciso repensar os meus valores e as minhas concepções para que eu esteja sensível ao quanto as experiências de separação fazem parte da vida humana e, ao serem ouvidas, pode haver então elaboração e reintegração. Não considerar a separação como um fracasso, nem a preservação do casamento como uma meta a ser seguida, promover condições para o diálogo e também para que cada um individualmente busque elaborar a separação, que a outra pessoa é uma outra pessoa. E a partir dessa comunicação sobre a decisão de se separar, cada pessoa tem o seu trajeto para uma nova história, certo? Promover o espaço para que a história vivida possa ser reconhecida, não é pouco que aquelas pessoas viveram, não é pouco, né? A separação ela é tão dolorosa justamente pelas pessoas se depararem com quão valiosas, quão preciosas, significativas e marcantes são as recordações e memórias, o quanto isso é algo que elas podem sim levar consigo, podem sim reconhecer como especiais. Faz parte do processo de reintegração, integrar essas lembranças e memórias especiais, poder olhar para essa história com carinho. A separação ela não significa que a história vivida foi algo ruim, que a história vivida foi um erro. E a separação também não significa um fim das nossas possibilidades. A separação ela significa que houve a finitude, houve a ruptura de uma história vivida, uma história que pode ter sido sim muito especial, muito feliz, muito significativa, mas que a partir de então cabe as duas pessoas se comunicarem, serem sinceras uma com a outra, para a partir daí se recomporem, se reintegrarem, cuidarem da relação de cada pessoa consigo mesma e das escolhas, os projetos e os próximos passos a partir dali.